Muito bem, então vamos começar com o problema da extensão de Lipschitz. E que problema é este? Um problema muito elementar, como eu disse, e trata-se do seguinte. Nós temos um domínio em Rn, um conjunto, um aberto, limitado, com uma fronteira. E é-nos dada uma função definida na fronteira do conjunto, com valores em R, uma função que é Lipschitziana. Está bem? E o nosso objetivo é estender esta função definida na fronteira a todo o domínio, portanto, ao fecho do conjunto, de tal maneira que a função que vamos obter definida em todo o conjunto é uma função de Lipschitz, coincide, obviamente, com a função que é dada na fronteira, por isso é que é uma extensão, estamos a estender a função ao interior, e queremos fazer isto mantendo a constante de Lipschitz o mais pequena possível. Ok? Portanto, este é que é o nosso objetivo. Eu vou escrever para isto ficar claro. Então temos um domínio, ok? Chamamos-lhe U, que tem uma fronteira, D de U, e é-nos dada uma função f definida na fronteira com valores em R, Lipschitz. Eu já vou recordar o que é ser Lipschitz, mas penso que é um conceito suficientemente conhecido de toda a gente. Então o nosso objetivo qual é? É encontrar uma função U definida do fecho de U em R, tal que U coincide com F em D de U. Portanto, naturalmente, na fronteira, as funções coincidem, por isso é que se trata de uma extensão. 2, U é Lipschitz, portanto, nós queremos estender a função como função de Lipschitz. Está bem? E a sua constante de Lipschitz com constante tão pequena quanto possível. Tão pequena quanto possível. Ora bem, vamos tentar precisar um pouquinho mais o que é esta questão de estender a constante de Lipschitz de forma a que ela seja tão pequena quanto possível. Reparem que diminuir a constante de Lipschitz é uma tarefa impossível, porque eu não posso estender uma função, portanto, passar do f para o u e esperar que a constante de Lipschitz do u seja mais pequena que a constante de Lipschitz do f, certo? Porque, em particular, quando eu considero a constante de Lipschitz do u, e já vamos ver isso quando definirmos função de Lipschitz e constante de Lipschitz, é evidente que eu não posso esperar que a constante de Lipschitz diminua quando estendo a função. Portanto, o melhor que eu posso fazer é manter a constante de Lipschitz igual. Está bem? Se eu quiser que ela seja o menor possível, o ótimo, neste caso, é mantê-la igual. É ela não aumentar quando eu passo do f para u. Ok? Portanto, na verdade, eu posso reformular aqui, com constante tão pequena quanto possível, eu vou reformular dizendo que a ideia é que a constante de Lipschitz do u se mantenha igual à constante de Lipschitz do f. Está bem? E para manter isto completamente claro, vamos então definir, em geral, definição, o que são estas coisas todas, o que é uma função lipschitziana e o que é a sua constante de Lipschitz. Então, seja x um conjunto qualquer de Rn. Uma função φ de x em R é Lipschitz, ou Lipschitziana, se quiserem, em x,
escrevemos assim, φ pertence a lip de x, vai ser esta a notação. Se existir L, uma constante maior ou igual que zero, finita, tal que φ de x menos φ de y em módulo menor ou igual que L x menos y para todos x e y pertencentes a x. Certo? Isto é a definição de Lipschitz a que todos estamos habituados. Agora, a menor ou o menor L pertencente a zero infinito, para o qual estrela é válida, é a constante de Lipschitz, de φ em x e representa-se por lip de φ no conjunto x. Portanto, há aqui uma diferença entre ser uma constante de Lipschitz e ser a constante de Lipschitz. Está bem? Portanto, é evidente que eu aqui, se tiver uma constante de Lipschitz, qualquer constante maior do que ela também é uma constante de Lipschitz, certo? Portanto, se isto vale para L, vale para L mais 1, L mais... Portanto, qualquer constante maior também é uma constante de Lipschitz. Portanto, em princípio, uma função tem várias constantes de Lipschitz. Todas aquelas para os quais esta desigualdade é válida, quaisquer que sejam os x e o y em x. A menor de todas, e o conjunto das constantes de Lipschitz é um conjunto fechado, portanto, tem um elemento mínimo, tem um mínimo, e, portanto, a menor de todas chama-se a constante de Lipschitz. Portanto, esta diferença entre ser uma constante de Lipschitz e ser a constante de Lipschitz. Está bem? Portanto, a constante de Lipschitz é a mais pequena de todas. Certo? Pronto. Muito bem. Então, agora, com esta notação, vamos voltar aqui acima e dizer o que nós queremos aqui é que, eu vou reescrever esta parte, o E Lipschitz com constante tão pequena quanto possível, é evidente que eu não posso diminuir a constante de Lipschitz, portanto o que eu vou querer é que a constante de Lipschitz de U em U barra seja igual à constante de Lipschitz de F na fronteira do U. Está bem? Portanto, isto é o que vamos querer no nosso problema. Portanto, outra vez, vou repetir. É-nos dado um conjunto aberto limitado, com uma fronteira, conjunto U com fronteira D de U, e é-nos dada uma função Lipschitz definida na fronteira do U. O que é que queremos fazer? Queremos estendê-la ao fecho do U, portanto, encontrar uma função U definida em U barra, que coincide com F na fronteira, e cuja constante de Lipschitz em U barra é igual à constante de F na fronteira do U. Está bem? Este é o problema da extensão de Lipschitz. Agora vamos tentar resolver o problema. Está bem? Vamos tentar resolver o problema. Reparem, primeiro comentário. Observação. Se y e z pertencerem à fronteira do U e x pertencer ao fecho do U, qualquer extensão de Lipschitz, portanto, qualquer função com aquelas duas propriedades, Lipschitz, qualquer extensão de Lipschitz U de F
satisfaz o seguinte, satisfaz esta dupla desigualdade. F de z menos a constante de Lipschitz de f em d de u, x menos z, é menor ou igual que o de x, que é menor ou igual que f de y, mais a constante de Lipschitz de f em d de u, x menos y. Ora bem, isto é uma observação Lipschitz. É uma observação mais ou menos trivial. Reparem, por exemplo, vamos justificar esta desigualdade. Aqui. A outra é totalmente análoga. Está bem? Porquê é que isto é verdade? Ora bem, reparem que eu posso dizer o seguinte. F de z menos u de x, está bem? O que é que eu estou a fazer? Basicamente estou a passar este para este lado, com o sinal menos, e portanto vou querer provar que isto que está aqui é menor ou igual do que esta quantidade, está bem? Reparem, isto é obviamente menor ou igual do que o quê? Reparem, como o z está escolhido na fronteira e o f e o u coincidem na fronteira, porque o u é uma extensão, não é? Está aqui, u é uma extensão de Lipschitz de f, portanto, em particular, na fronteira, o u vai coincidir com o f. Eu posso escrever aqui que isto é igual ao u de z menos o u de x. Está bem? Porquê? Porque, obviamente, o f de z coincide com o u de z. Bom, e agora digo, bom, isto é menor ou igual do que o seu módulo. Está bem? É evidente. Isto é menor ou igual, eu vou escrever, até vou trocar aqui dentro o de x menos o de z. Bom, e agora eu sei que o u é uma extensão de Lipschitz, está bem? Portanto, eu vou dizer, bom, u é uma função lipschitziana, isto vai ser menor ou igual que a constante de Lipschitz de u em u barra x menos z, está bem? Porque a função de u é Lipschitz, e isto que está aqui é a constante de Lipschitz, e portanto é uma constante de Lipschitz da função u. Mas agora, como u é uma extensão de Lipschitz de f, eu sei que isto é válido. Está bem? E, portanto, a constante de Lipschitz de u em u barra é igual à constante de Lipschitz de f na fronteira. E, portanto, agora escrevo isto é igual à constante de Lipschitz de f na fronteira do u, x menos z. Está bem? E, obviamente, obtive isto que está aqui. Portanto, se quiserem, agora f de z menos esta quantidade é menor ou igual do que o de x. Está bem? E provamos esta desigualdade. A outra desigualdade é totalmente análoga, não é? Portanto, se eu agora quiser fazer a mesma coisa para provar isto, pode ficar como exercício. Está bem? Um exercício muito simples, mas vou pôr aqui, primeiro, trabalho para casa, por assim, trabalho para casa. Está bem? Portanto, fazer a mesma coisa para esta desigualdade que está aqui. Ok? Esta era a primeira observação. A segunda observação que eu queria fazer antes disso, vamos olhar para esta. Vamos olhar agora para esta função de x, que eu vou definir assim, seja f z de x definida desta forma. Portanto, vai ser
função definida desta maneira, está bem? Vai ser f de z menos constante de Lipschitz de f em d de u de x menos z. Ora bem, reparem que função é esta? Que tipo de função é esta? Ora bem, portanto, isto é uma função de x, portanto, só depende do x, e está indexada por este z, portanto, vamos imaginar que este z está fixado, está bem? E, portanto, o que é que temos aqui? Temos uma função que é definida desta forma, uma constante, que é o valor do f no ponto z que eu fixei, menos uma outra constante, que é a constante de Lipschitz de f na fronteira, vezes o módulo de x menos z. Ok? Reparem, se eu quiser aqui desenhar o gráfico desta função, não é? Enfim, se a variável x viver em R, está bem? Na reta. Bom, vamos imaginar que eu tenho aqui o z e que tenho aqui o f de z, está bem? Aqui isto é o f de z. Reparem, o que é esta função, x menos z? É uma função que, portanto, é uma função, é um módulo, não é? É uma função que vale zero aqui, certo? Que vale zero aqui. E, portanto, esta função, só esta, aqui, só o x menos z, vai ser esta função assim. Está bem? Com este ângulo aqui a 45 graus. Mas nós não temos isto. Temos o quê? Temos x menos z, que multiplica por esta constante, que é a constante de Lipschitz de f na fronteira de u, que é um número qualquer, não interessa, e que me vai dar o quê? Que me vai dar a abertura deste cone, ok? E depois, bom, depois temos o sinal menos, o que faz com que o cone, na verdade, esteja voltado para baixo, e depois somamos o f de z. E, portanto, vamos até aqui. Portanto, isto que está aqui, vai ser qualquer coisa deste género. Vai ser um cone em que esta abertura é dada pelo valor desta constante, está bem? Que é sempre uma constante positiva, está voltado para baixo porque tem aqui este menos, e naturalmente, quando x é z, isto vale f de z. Portanto, aqui, está aqui, está bom? Portanto, e como eu disse, isto é um cone. E um dos aspectos importantes da teoria, vamos ver mais à frente, vai ser a chamada propriedade da comparação com cones. E os cones começam agora aqui a aparecer, eles vão desempenhar nesta teoria uma espécie de papel de soluções fundamentais. Está bem? Portanto, e é a primeira vez que os cones aparecem, vão ser, digamos, as soluções fundamentais da nossa equação quando lá chegarmos. Portanto, para já, demos só este exemplo desta função. Está bem? A nossa preocupação é, neste momento, resolver o problema da extensão de Lipschitz. Ora bem, é óbvio que esta função que está aqui, esta função, é um cone, é obviamente uma função lipschitziana. Certo? É evidente que é uma função de Lipschitz e é evidente que esta constante é uma constante de Lipschitz para esta função. Está bem? Isto é evidente. Porque é a inclinação deste cone. Está bem? Bom, isto sendo óbvio, vamos provar analiticamente só para, digamos, porque continuamos nesta fase em que tudo é muito simples, estamos a começar e, portanto, vamos mostrar que, de facto, esta função é uma função lipschitziana e que lip f na fronteira é uma constante de Lipschitz. Está bem? Portanto, bom, o que é óbvio, aliás, depois de perceber que isto é um cone, isto é evidentemente óbvio. Mas vamos então provar isto.
fz de x é Lipschitz em U barra com, ou melhor, vou escrever assim, e lip f d de u é uma constante Lipschitz. Bem? Ora bem, então vamos ver. Para provar que é Lipschitz e que esta é uma constante Lipschitz, vamos calcular fz de x menos fz de x', ou x', está bem? E o que queremos provar é que isto é menor ou igual que esta constante vezes o módulo de x menos x'. É isso que queremos provar, está bem? Ora então, vamos substituir. O que é o fz em x? Está aqui, é f de z menos lip de f du x menos z, perdão, x menos z, menos fz de x' é f de z mais lip f du x' menos z. Certo? Agora, este corta aqui e isto fica igual a quê? À constante Lipschitz de f d de u, que é positiva, também, a constante Lipschitz é sempre maior ou igual do que zero, e dentro do módulo fica x menos z menos x menos z. Bem? Bom, isto vai ser menor ou igual do que a constante Lipschitz de f em d de u, e agora tiro os módulos aqui dentro. x' menos z menos x mais z, que obviamente é igual à constante Lipschitz de f em d de u, x menos x'. Está bem? Aqui usei, obviamente, o facto que toda a gente conhece de o módulo de A menos módulo de B ser menor ou igual que a módulo de A menos B. Está bem? E, portanto, isto é o segundo TPC. Está bem? Recordar ou provar esta desigualdade. Está bem? Enfim. Isto é muito elementar, mas pronto. Aqui vai ser o 1. E este vai ser o 2. Está bem? Pronto. E, portanto, é evidente que esta função é uma função lipschitziana e que tem esta constante Lipschitz. Está bem? Muito bem. Reparem que a constante Lipschitz não depende, obviamente, do z que eu escolho. É sempre a mesma. Está bem? Ou seja, esta constante Lipschitz que está aqui é uma constante Lipschitz que é comum a todas as funções f de z parametrizadas por este z. Isto é, troca o z, mas a constante Lipschitz mantém-se igual, sempre a mesma. Está bem? Ótimo. Portanto, agora o que é que vamos provar? O que eu vou fazer a seguir é mostrar uma proposição que é a seguinte. Um pouco na linha do que eu vinha dizendo, proposição o ínfimo e o supremo de uma família de funções Lipschitz
com uma constante de Lipschitz comum é Lipschitz e tem a mesma constante de Lipschitz. Naturalmente, eu vou pôr aqui só uma nota: se finitos. Está bem? Tem que ser finitos, o infinito supremo. Portanto, a ideia é esta: eu tenho uma família de funções, uma família qualquer, em que todas as funções são Lipschitz e todas têm uma constante Lipschitz em comum. É o caso desta família de funções que eu tenho aqui. Está bem? Eu tenho aqui uma família de funções parametrizada por este z, certo? Portanto, reparem aqui, o z é um ponto da fronteira do U, está bem? Portanto, em princípio, isto é uma infinidade de funções, f de z. Para cada z na fronteira eu tenho uma. E todas têm uma constante Lipschitz em comum, que é a constante Lipschitz de f na fronteira. Está bem? Portanto, vimos que todas elas são Lipschitz e todas elas têm esta constante Lipschitz que é independente do z. Ok? Porque eu tenho uma família de funções lipschitzianas e todas têm em comum esta constante Lipschitz. O que é que diz a proposição? Se eu tomar o ínfimo ou o supremo de todas estas funções, se eles forem finitos, então a nova função que eu vou obter, que é o supremo de todas, por exemplo, vai ser ainda uma função lipschitziana e tem a constante Lipschitz comum como constante Lipschitz. Está bem? Portanto, é isso que diz esta proposição. Vamos provar a proposição e depois vamos voltar ao nosso problema. Está bem? Vou só provar a proposição para tudo ficar, digamos, completo. Então, prova. Portanto, vamos imaginar que temos F, uma família parametrizada por um parâmetro A, pertencente a A, está bem? E todas as f de A são Lipschitz com a mesma constante de Lipschitz L, está bem? Portanto, L é uma constante de Lipschitz que é comum a todas as funções da família. E queremos provar o quê? Que o supremo, por exemplo, de todas estas funções, se for finito, está bem? É uma função lipschitziana e também tem L como constante Lipschitz. Então, reparem, eu vou escrever isto. O valor desta função em x é igual ao seu valor em x menos o valor em y mais o valor em y. Claro, não é? Isto é evidente. E isto é menor ou igual que f de A em y mais o módulo de f de A em x menos o f de A em y. Isto também é evidente porque, obviamente, este é este e isto é menor ou igual que o seu módulo. Está bem? Qualquer coisa é menor ou igual que o seu módulo. Ora bem, isto vai ser menor ou igual que f de A em y mais, e agora reparem, como a função f de A, qualquer função f de A é Lipschitz e tem constante Lipschitz L, o L é uma constante Lipschitz que é comum a todas, isto vai ser menor ou igual que L x menos A, x menos y, perdão. Está bem?
Porquê? Porque esta função, qualquer delas, é Lipschitz e o L é uma constante Lipschitz que é comum a todas. Portanto, isto vale-se para qualquer A, isto é verdade. Está bem? Agora, tomando supremos, o que é que eu vou obter? Se eu tomar o supremo, vou obter que o supremo do FA de x, quando A pertence a A, vai ser menor ou igual que o supremo, quando A pertence a A, do lado direito, que é isto. Bom, e isto não depende do A, portanto, é uma constante relativamente ao supremo que aparece aqui. Está bem? E agora daqui sai o quê? Que, bom, o supremo, quando A pertence a A grande, dos FAs de x, é o quê? É, por definição, o supremo de F, quando A pertence a A, avaliado em x, dos FAs, está bem? Menos, este passa para este lado, o supremo dos FDAs, quando A pertence a A, avaliado em y, é menor ou igual que L x menos y. Ok? Agora, se eu trocar agora o papel do x com o papel do y, vou obter a mesma desigualdade com isto trocado, este aqui e este aqui, e, portanto, posso pôr um módulo e dizer que esta função, que está aqui, é lipschitziana, porque isto em módulo é menor ou igual que isto, e tem esta constante Lipschitz. Está bem? E, portanto, a função, o sup destas todas, se for finito, isso é importante, obviamente, porque se não for, enfim, isto deixou de ser válido, não é? É uma função Lipschitz e tem a mesma constante comum como constante Lipschitz. Ora bem, qual é o interesse que isto tem para nós? O interesse que tem é que isto vai nos permitir, a partir dos cones que consideramos anteriormente, que são estas funções f de z que estão aqui, reparem que nós tínhamos visto que todas estas funções definem uma família de funções indexadas por z na fronteira do U, todas têm uma constante de Lipschitz em comum. Então, se eu tomar o supremo destas funções, eu vou obter uma função que é lipschitziana e que tem a mesma constante de Lipschitz. Está bem? Ora bem, é isso que eu vou fazer agora, definindo desta forma a chamada extensão de McShane-Whitney da função f. Certo? Bom, vamos definir estas funções e depois vamos ver que, na verdade, elas são extensões da função f. Está bem? Então, vamos à definição. Definição. As extensões de McShane-Whitney de F lip em D de U são. Portanto, vão ser duas. Bom, quem são estes McShane e Whitney? O McShane e o Whitney foram dois matemáticos que nos anos 30 definiram pela primeira vez estas funções. Está bem? Estudaram estes assuntos nos anos 30 do século passado. Portanto, enfim, há cerca de 90 anos atrás. Ok? Portanto, trabalharam independentemente um do outro, mas chegaram às mesmas conclusões e, portanto, ambos acabaram por aparecer associados ao nome destas extensões. E, portanto, são duas as extensões e vamos representar assim. McShane-Whitney
portanto, MW, portanto, com uma estrelinha, portanto, esta é a McShane-Whitney inferior e depois vamos ter uma McShane-Whitney superior, certo? Portanto, da função f, onde são as tensões de f, são definidas como, para cada x, a extensão de McShane-Whitney inferior é definida como o supremo, quando z pertence à fronteira do U, dos nossos cones, dos tais f de z, menos constante de Lipschitz de f em d de U, x menos z. E a função de a extensão de McShane-Whitney superior vai ser o ínfimo, quando o y pertence à fronteira de U, de f de y mais constante Lipschitz de f em d de U, y menos z. Está bem? Evidentemente que aqui, definidas para x pertencente a U barra. Está bem? Portanto, reparem, o que é que nós sabemos até agora sobre estas duas extensões? Sabemos que são funções Lipschitz e têm constante de Lipschitz, como constante de Lipschitz, a constante de Lipschitz de f em d de U. Está bem? Reparem, se nós agora provarmos que estas funções são realmente extensões, ou seja, que o nome está bem posto, ou seja, que na fronteira elas coincidem com o f, então nós encontramos soluções para o nosso problema original. Resolvemos o problema da extensão de Lipschitz. Porquê? Porque foi-nos dada uma função f definida na fronteira, nós encontramos uma extensão que é Lipschitz e cuja constante Lipschitz é a constante Lipschitz de f na fronteira. Está bem? Se ela coincidir com f na fronteira, a constante Lipschitz não pode ser, digamos, mais pequena do que esta. Portanto, este valor, de facto, é a constante Lipschitz. Não é apenas uma constante Lipschitz, mas é a constante Lipschitz. Porque não há nenhum mais pequeno que seja constante Lipschitz, obviamente. Está bem? Porquê? Porque eu não posso diminuir a constante Lipschitz se for uma extensão, relativamente à constante Lipschitz de f na fronteira. Ok? Isto é claro. Ora bem, então o que nos falta provar é que estas extensões são de facto extensões, coincidem com f na fronteira. Está bem? E é isso que vamos ver agora para o caso, por exemplo, da extensão de McShane-Whitney inferior. Está bem? Portanto, mostremos agora que, por exemplo, McShane-Whitney inferior de f coincide com f em d de U. Está bem? Então, seja x pertencente a d de U. 1. O que é a extensão de McShane-Whitney inferior de f no ponto x? É, por definição, o supremo, quando z pertence a d de U, de f de z menos constante Lipschitz de f na fronteira, x menos z. Está bem? Reparem, mas se o meu x pertencer a d de U, ele é um candidato aqui quando eu estabeleço o supremo. Está bem? Portanto, em particular, o que é que isto quer dizer? Se eu tomo o supremo destes valores quando z pertence a d de U, em particular este valor que está aqui, vai ser maior ou igual do que aquilo que eu obtenho aqui quando faço z igual a x. Certo? Porque o x pertence à fronteira. Mas quando eu faço aqui o z igual a x,
Reparem, aqui fica 0, porque fica x menos x, que é 0. Isto desaparece. E aqui fica f de x. Portanto, isto que está aqui é, obviamente, maior ou igual do que f de x. Certo? Porque f de x é um dos valores que aqui aparecem quando eu faço z igual a x. Estou a fazer o supremo em todos. É evidente que o supremo é maior ou igual que um valor em particular. Certo? Portanto, esta desigualdade é trivial. Agora temos que obter a outra desigualdade. Está bem? Reparem, agora, para obter a outra desigualdade, esta não é tão óbvia, isto não podia ser totalmente trivial. Temos o seguinte, como f é Lipschitz na fronteira, certo? Nós temos isto, o f de z menos o f de x, menos o f de x é menor ou igual que o seu módulo e como f é Lipschitz, isto é menor ou igual que a constante Lipschitz de f na fronteira x menos z, ou z menos x. Certo? E isto implica, logo, o que é que isto implica? Que f de z menos constante Lipschitz de f em d de u x menos z seja menor ou igual que f de x, exato. O que é que eu fiz? Pego nisto, passo para o outro lado com o sinal menos e este vem para este lado com o sinal mais. Está bem? E isto é verdade para todo o x pertencente à fronteira do u. Certo? Bom, então, se isto é verdade sempre, o que é que eu concluo? Que se eu tomar o supremo, quando x pertence à fronteira do u, destas quantidades, não é? Se todos são menores ou iguais do que isto, o supremo também vai ser menor ou igual do que isto, não é? Senão não seria supremo. Portanto, isto também vai ser menor ou igual que f de x. Bom, mas isto é precisamente a extensão de uma chain Whitney inferior de f em x e, portanto, tenho que a extensão é maior ou igual do que f, mas a extensão também é menor ou igual do que f e, portanto, o que eu provei é que estas duas funções coincidem na fronteira do u. Está bem? E, portanto, reparem, conclusão, teorema, as extensões de McShane-Whitney resolvem o problema da extensão de Lipschitz para f pertencente a lip de d de u e qualquer outra solução u do problema satisfaz o quê? Isto. Está entre estas duas. Está bem? Em U barra. Porquê? Porque nós vimos que qualquer U, reparem, onde é que está? Nós vimos isto aqui, está bem?
Portanto, qualquer U está aqui. Se eu tomar o supremo destas e o ínfimo daquelas, está bem? Obtenho aqui as extensões de McShane-Whitney e qualquer solução está entre as duas. Certo? Portanto, nós não só resolvemos o problema, como temos que qualquer solução, digamos, é enquadrada por estas duas. Temos, digamos, uma espécie de solução minimal e uma espécie de solução maximal. Está bem? Então dir-me-ão, bom, passaram cerca de 1 hora e já resolvemos o problema. Não é? O que é que vamos fazer daqui para a frente? Bom, calma. Apesar do problema estar resolvido, há aqui uma série de aspectos que, digamos, são limitações do próprio problema. O primeiro, óbvio, é que nós resolvemos o problema, mas pela própria maneira como eu acabei de enunciar este teorema, nós ficamos com a sensação de que o problema não tem só uma solução, tem várias soluções. Quando é que o problema terá uma só solução? Quando as duas extensões de McShane-Whitney forem iguais. Se elas coincidirem, nós temos que, se esta extensão coincidir com esta, então, bom, qualquer outra está entre as duas, se elas forem iguais, qualquer outra coincide com ela. Portanto, o problema só tem solução única se as extensões de McShane-Whitney inferior e superior, digamos a solução minimal e a solução maximal, forem coincidentes. Ora, isto raramente acontece. Portanto, este é um primeiro problema, digamos, gravíssimo. É que o problema da extensão de Lipschitz, tal como foi posto, raramente tem solução única. É um problema para o qual não existe unicidade. Ora, e nós sabemos que em matemática nós queremos, tipicamente, obviamente queremos que os problemas tenham solução, mas, idealmente, queremos que os problemas tenham solução única. E, portanto, nós acabamos de definir um problema, que é este problema de pegar numa função lipschitziana e estendê-la como uma função lipschitziana a todo o domínio, sem aumentar a constante Lipschitz, portanto, mantendo a constante Lipschitz igual, e este problema, num certo sentido, não é um bom problema. Não é um bom problema porquê? Porque dá origem a uma multiplicidade de soluções. Está bem? Este é um problema grave, mas há outros que vamos ver mais à frente. O que eu queria fazer a seguir era convidar-vos a analisar um exemplo concreto para podermos, digamos, sentir um pouco melhor o problema. Está bem? E, portanto, vamos fazer um curtíssimo intervalo de 5 minutos e, a seguir, vamos analisar um exemplo, vamos construir as extensões de McShane-Whitney, vamos ver que elas não são iguais e vamos tentar ver, de entre todas as possíveis extensões, se há alguma que seja melhor do que as outras. Está bem? Portanto, 4 ou 5 minutos de intervalo e voltamos já. Está bem? Não se vão embora. A segunda parte vai valer a pena. Ok, até já.
Ok, estamos de volta e Professor, posso sim, fazer algumas perguntas? claro, Assim, a primeira delas é sobre o começo da aula. Para sim, uma função Lipschitz, sempre existe a constante de Lipschitz? Digo, a menor, o mínimo do conjunto das constantes? sempre. Se a função for Lipschitz, isto é, se existir uma constante, o conjunto das constantes é um conjunto fechado e, portanto, tem sempre um mínimo. Existe sempre a constante Lipschitz. Está bem? Ah, perfeito, perfeito, obrigado. E a segunda pergunta é que eu não entendi no último teorema que o senhor anunciou a Sim. questão das desigualdades, de que por que qualquer outra extensão estaria ali no meio. Muito bem. Porque nós vimos inicialmente, isto está aqui, que se nós tivermos uma qualquer extensão de Lipschitz, certo? U, e se y e z pertencerem à fronteira, então valem estas duas desigualdades. Está bem? E nós provamos esta, e esta ficou para vocês fazerem até à próxima quinta-feira. Portanto, se isto é verdade, se eu agora tomar o supremo em z deste lado, certo? Isto vai se manter igual. Está bem? E se eu tomar aqui o supremo em z na fronteira do u, o que eu defino aqui é a extensão de Lipschitz inferior, que é, portanto, menor ou igual do que qualquer u que seja uma extensão. E aqui, se eu tomar o ínfimo, vou obter a extensão de McShane-Whitney superior. E, portanto, também vale esta desigualdade, porque se eu tomar aqui o ínfimo entre todos os y que pertencem à fronteira, está bem? Como isto é independente de y, isto é menor ou igual do que todos, também vai ser menor ou igual do que o ínfimo, ok? E, portanto, esta desigualdade que está aqui, resulta diretamente da outra que nós provamos. Foi claro? César, entendeu? Perfeito, professor, ficou muito claro. Muito obrigado. Ótimo, ok. Mais alguma questão? Só essas. Ok. Então vamos avançar com um exemplo. E eu acho que o exemplo também vai ajudar, digamos, a tornar tudo isto mais claro e mais evidente para todos. Um exemplo simples na reta, tá bom? Portanto, vamos considerar exemplo. Vou mudar de página. Exemplo. Portanto, n igual a 1, dimensão 1, estamos na reta, e o nosso conjunto U vai ser esta união de dois intervalos. Menos 1, 0, união com 0, 1. Ou seja, se quiserem, o intervalo menos 1, 1 aberto, excluindo a origem. Obviamente que a fronteira deste conjunto só tem 3 pontos, que é o menos 1, o 0 e o 1. Ok? E eu vou definir uma função f, definida da fronteira do U em R, da seguinte maneira, que a cada x faz corresponder o quê? Bom, só temos 3 valores, portanto, x igual a menos 1, x igual a 0, x igual a 1. Portanto, é uma função definida nestes 3 pontos, e que eu vou definir assim: 0, 0, 1. Ok? Pronto. Este é o nosso exemplo. Temos então o nosso U, temos a fronteira e temos uma função definida na fronteira. Esta função f é Lipschitz, obviamente. Está bem? Vamos determinar a constante de Lipschitz deste f. Reparem, o que é que temos que fazer para determinar a constante de Lipschitz? Basicamente, temos que considerar todos os possíveis quocientes f de x menos f de y sobre x menos y, está bem? E encontrar uma constante que seja um majorante de todos os possíveis coeficientes. Está bem?
A menor destas constantes vai ser a constante Lipschitz. Reparem, então neste caso, o que é que nós podemos fazer? Como só temos aqui três valores, não é? Podemos calcular explicitamente a constante de Lipschitz. Portanto, reparem, o que é que vamos fazer? Vou, por exemplo, calcular f de 1 menos o f de 0 sobre 1 menos 0 em módulo, está bem? Depois tenho o f de 1 menos o f de menos 1 sobre 1 menos menos 1 em módulo. E depois tenho, portanto, o f de 0 menos o f de menos 1 sobre 0 menos menos 1 em módulo. Portanto, são só estes três quocientes que eu tenho, não é? Não tenho mais. A função só tem toma três valores. Portanto, o f de 1 é 1, o f de 0 é 0, portanto, isto aqui é 1 menos 0 sobre 1 menos 0 em módulo, que é obviamente igual a 1. Aqui temos o f de 1 é 1, o f de menos 1 é 0, e aqui temos 1 mais 1, portanto, isto aqui dá 1 meio. E aqui temos o f de 0, que é 0, menos o f de menos 1, que é 0, sobre 1, e isto, obviamente, dá 0. Está bem? É isto. É isto, não é? Portanto, a constante Lipschitz de f em d de u vai ser igual a quê? Quem diz? Vai ser igual a 1. Exatamente. Vai ser igual a 1. Está bem? Portanto, todos estes quocientes são menores ou iguais do que 1, certo? E esta é a menor constante para o qual todos os quocientes são menores ou iguais do que ela, não é? Portanto, 1 meio não pode ser, não é? Porque, neste caso, 1 meio não é uma constante de Lipschitz. Porque f de 1 menos f de 0 sobre 1 menos 0 não é menor ou igual que 1 meio, não é? Claro que 2, 3, 5, π são tudo constantes de Lipschitz, mas esta é a mais pequena de todas. Muito bem. Então agora vamos construir as extensões de McShane-Whitney para esta função. Está bem? Ora bem, então, por exemplo, McShane-Whitney inferior de f em d de u, perdão, em x, isto é igual a quê? É igual ao supremo quando z pertence à fronteira de u de f de z menos a constante Lipschitz de f em d de u, como é que nós escrevemos? X menos z. Ok? Portanto, é isto. Ora bem, então nós temos que, neste caso, a constante Lipschitz de f na fronteira, acabamos de a calcular, é igual a 1. Está bem? Portanto, isto que está aqui é igual a 1. E temos aqui na fronteira, aqui, temos três elementos. Não é? A fronteira de u é constituída só por três elementos, o menos 1, o 0 e o 1. Está bem? Bom, então, podemos calcular isto explicitamente. Isto é igual a quê? Ao supremo, e agora temos aqui três funções. A que se obtém quando fazemos z igual a menos 1. E o que é que fica? Fica, se eu fizer o z igual a menos 1, fica f de menos 1, que é 0, está bem? Portanto, fica 0, menos 1 vezes x menos 1. Portanto, fica menos x mais 1. Está bem? Toda a gente entendeu o que é que eu fiz aqui?
Portanto, eu estou a calcular, tenho aqui um supremo de, neste caso, 3 funções. Porque o z só toma 3 valores. Menos 1, 0 e 1. Está bem? Eu vou colocar aqui as 3 funções que se obtêm. Está bem? Portanto, a primeira é fazer z igual a menos 1. É o f de menos 1, que é, o f de menos 1 é 0. Portanto, é 0, que está aqui, menos, é este menos, isto é 1, vezes x, e aqui fica x menos menos 1, fica x mais 1, está bem? Que eu vou fazer o z igual a menos 1. Agora, a seguir, vou fazer o z igual a 0, está bem? Para determinar o segundo elemento da família, fica f de 0, que também é 0, menos, e aqui fica x menos 0, portanto fica módulo de x. E o terceiro é fazer z igual a 1, fica f de 1, que é 1, menos 1 vezes x menos 1. Está bem? Portanto, isto é para x pertencente a quê? Ou o barra, que é o fecho daquele conjunto, está bem? E o fecho deste conjunto é o intervalo menos 1 a 1 fechado. Está bem? Pronto. E agora podemos perfeitamente construir este supremo. Está bem? Reparem, as 3 funções que aqui aparecem dentro são cones, todas elas. Está bem? E temos que tomar o supremo. Vamos fazer isso. Está bem? Então, vamos. Deixem-me aqui fazer uma coisa para me ajudar, que é isto. E vou considerar aqui o referencial, está bem? E, portanto, eu vou chamar a isto 1. Aliás, até vou fazer melhor. Vou fazer assim. Isto é 1, está bem? 1, 2, 3, 4. Isto é menos 1. Isto é 1. Está bem? Bom, então vou primeiro ver quais são, vou escrever os valores do f, está bem? Portanto, em menos 1 é 0, em 0 é 0, em 1 é 1. Portanto, o f está aqui. 0, 0 e aqui 1. Portanto, eu tenho esta função definida na fronteira do meu u, está bem? E quero agora estendê-la, quero arranjar uma função Lipschitz, certo? Que coincida com esta nestes 3 pontos. Portanto, tem que começar aqui, tem que passar por aqui, tem que acabar ali. Está bem? Bom, e estou agora a construir esta função que está aqui. Então, o que é que eu vou fazer? Vou traçar estas 3 funções. Esta, esta e esta. Está bem? Vou aqui escolher uma cor. Pode ser este azul, ou talvez este. Está bem? E vou traçar esta função. Vamos então ver. Esta aqui, por exemplo. X mais 1. Portanto, isto é um cone que tem um vértice aqui, em menos 1, e que está a apontar para baixo. Está bem? Portanto, esta função, e que tem declive menos 1. Portanto, vamos lá ver o que é que eu chamei 1 aqui, não é? Portanto, exato. Esta função é esta. Ok. Vou fazer assim. Bom, isto é um bocado mal feito. Esperem lá. Ok. E agora aqui. Bom, reparem, eu agora não vou. Só me interessa, reparem, só me interessa o que se passa no conjunto menos 1 a 1 fechado. Portanto, o que está para fora eu não vou desenhar, está bem?
Portanto, esta função seria assim, perdão, esta função seria agora assim, mas isto não me interessa nada aqui o que se passa para este lado. Não é? Vou pôr isto a tracejar. Pronto. E aqui continua, também já não me interessa nada. Portanto, esta é a primeira. Depois, vamos à segunda, que é menos o módulo de x. Está bem? Menos o módulo de x é, obviamente, isto. Ok? Menos o módulo de x. E agora, como eu disse, quer dizer, não me interessa nada o que se passa fora do meu intervalo. Está bem? Portanto, aqui já não me interessa nada. Vou até apagar isto aqui, que se passa aqui para fora. Está bem? Acho que é mais claro. Só me interessa o que se passa aqui. Está bem? Bom, e agora vou traçar esta. E esta, reparem, seria um cone também com a mesma inclinação. Agora, o vértice está aqui no ponto x igual a 1, mas eu estou a somar 1, portanto venho aqui para cima, está bem? Portanto, será uma coisa assim. Pronto, e depois seria aqui para fora. Também não me interessa, está bem? Portanto, vou apagar aqui para fora, não tem interesse. Portanto, se calhar era melhor eu ter usado cores diferentes. Eu vou usar cores diferentes, desculpem lá. Vou usar cores diferentes aqui, se bem que, enfim, eles aqui coincidem. Portanto, não vale a pena. Vocês, não vale a pena estar a usar cores diferentes, vocês percebem, não é? Portanto, a primeira função qual é? A primeira função era esta, está bem? Que faz isto, esta era a primeira. A segunda é esta. E a terceira é esta. São as três funções que estão aqui, no intervalo menos 1 a 1. Portanto, é esta, que neste intervalo é isto aqui. É esta, que neste intervalo é isto. E é esta, que neste intervalo é esta função. E agora eu tenho que tomar o sup. Está bem? O supremo. E quando eu vou tomar o supremo, o que é que fica? Deixem-me engrossar aqui o traço. Está bem? O que é que fica? Portanto, eu começo aqui, certo? Começo aqui, venho por aqui, isto é o supremo, não é? Depois continuo assim. Está bem? E este traço mais carregado é a minha extensão de McShane-Whitney inferior da função f. Está bom? É o supremo destas três. É esta função que está aqui. Que se quiserem, eu posso dizer exatamente o que é, mas talvez não seja necessário. Isto será o quê? Isto será igual a quê? A função é, portanto, reparem, este aqui vai ser menos 1 meio, não é? Menos 1 meio aqui, não é? Portanto, se x pertence a menos 1 meio, e se x pertence a menos 1 meio, 1,
Bom, se x pertence a menos 1 meio 1, a função é x. Está bem? É a função identidade. Aqui, neste intervalo, vai ser esta função que está aqui. Está bem? Portanto, não é? Portanto, esta era aquela primeira. Portanto, vai ser menos x mais 1 meio. Tá bom? Naturalmente que, neste intervalo, o módulo de x mais 1, neste intervalo, não é? O x é, obviamente, maior que menos 1, não é? Portanto, o x mais 1 é positivo, está bem? Portanto, isto é menos x menos 1. Está bem? É isso? É isso, não é? Em menos 1 meio, isto vale menos 1 meio mais 1. É isso mesmo. Portanto, isto equivale, aqui é menos x menos 1. Ok? É isso. Portanto, aqui em menos 1 meio, isto vale 1 meio menos 1, que é menos 1. Bom, portanto, esta é a extensão de McShane-Whitney inferior. Agora vamos determinar a extensão de McShane-Whitney superior. Reparem que o exercício é totalmente análogo, mas vamos fazer só por uma questão de, enfim, de completude. Está bem? Então, vamos lá. Agora, McShane-Whitney superior de f em x vai ser o ínfimo quando y pertence à fronteira de f de y mais a constante Lipschitz de f em d de u x menos y. Mais uma vez, isto que está aqui é 1, já sabemos, não é? E, portanto, agora, mais rapidamente, temos 3 funções aqui. Portanto, quando o y é menos 1, temos o f de menos 1, que é 0, 1 vezes x menos menos 1, portanto, temos aqui x mais 1. Depois, quando o y é 0, temos o f de 0, que é 0, mais 1 vezes x menos 0, que é módulo de x. E depois, quando o y é 1, temos f de 1, que é 1, mais x menos 1. Está bem? Portanto, temos estas 3. Que eu agora vou traçar aqui, agora sim, com uma outra cor, que pode ser esta. E então, o que é que nós temos? Temos a função módulo de x mais 1, está bem? Que é esta função, que aparece aqui, portanto, tem vértice em menos 1, e agora a concavidade está voltada para cima, obviamente, não é? Está bem? Porque a inclinação é igual a inclinação é 1, está bem? O declive é 1, portanto, temos esta. Temos esta função. Portanto, não me interessa o que é que se passa deste lado. Depois temos o módulo de x, está bem? E obviamente é isto assim, certo? E depois temos o módulo de x menos 1 mais 1. Portanto, temos esta que começa aqui. Não é? Portanto, centrada em 1. Desculpem.
Tá? É esta função. Bom, e agora temos que tomar o ínfimo. Não é? E eu, quando venho aqui e tomo o ínfimo, o que é que eu vou obter? Vou obter isto. Agora aqui passo para esta. E depois aqui passo para esta. Elas aqui coincidem. Está bem? Elas aqui coincidem. Tenho esta cor e tenho esta também. Tá bom? Pronto. E esta é a McShane-Whitney superior. Portanto, reparem, elas obviamente não coincidem, está bem? Portanto, a McShane-Whitney inferior a esta, a McShane-Whitney superior a esta, está bem? E, portanto, obviamente que elas coincidem nesta parte, aqui não há nada a fazer, mas aqui, nesta parte, temos esta e temos esta. E reparem, qualquer outra extensão de Lipschitz vai estar compreendida entre estas duas. Está bem? Portanto, aqui não tem hipótese, qualquer extensão de Lipschitz no intervalo 0,1 é a função identidade, porque está compreendida entre estas duas e elas coincidem, mas aqui, entre menos 1 e 0, há uma latitude grande para escolher as extensões de Lipschitz. Está bem? E, portanto, eu posso ter coisas deste género. Perdão. Posso ter coisas deste género, por exemplo. Não é? Esta é outra possível. Não é? Ou assim. De todas, facilmente se compreende que a melhor é, possivelmente, esta aqui, que é a que varia menos. Eu uno aqui isto constante e aqui vou assim, não é? Porquê? Porque localmente é a que varia menos e, em princípio, vai ser a melhor de todas as possíveis escolhas. Está bem? Veremos de facto que esta, num certo sentido, é melhor do que as outras. Mas já lá vamos. Portanto, primeiro aspecto, temos já um exemplo concreto, muito simples. Construímos as nossas extensões de McShane-Whitney, superior e inferior, e vimos que elas não coincidem. Portanto, o problema, de facto, da extensão de Lipschitz não tem unicidade. Não é? Temos aqui um exemplo concreto, e normalmente é isto que acontece, em que a extensão de McShane-Whitney inferior não coincide com a extensão de McShane-Whitney inferior. Terceiro trabalho para casa. Terceiro trabalho para casa é o seguinte. Portanto, ainda para n igual a 1, vamos considerar o u igual ao intervalo menos 2, menos 1, união com o intervalo 1, 2. A função f definida em d de u em r da seguinte maneira, que a cada x faz corresponder f de x igual a. Portanto, agora temos aqui x igual a menos 2, x igual a menos 1, x igual a 1 e x igual a 2. Também? Isto vai ser, portanto, em menos 2, 0, em menos 1, 1, em 1 e em 2, também é 1. Se calhar não, enganei-me, só um segundo. Deixa-me só um segundo, eu vou só aqui ver, eu acho que me enganei a copiar e convém que não haja enganos, porque senão depois as contas podem... Bem... Não, é isto mesmo, portanto, 1 e 1. Não é? O que é que eu quero? Quero alinhar, calcular lip de f na fronteira
B, calcular as duas extensões de McShane-Whitney de F. Está bem? Em U barra. Pronto, este é o terceiro trabalho que tenho para fazer até quinta-feira. Está bem? Ora bem, vamos agora ver que para além do problema não ter unicidade, o problema tem outros problemas. Está bem? Tem outras limitações, melhor dizendo. E quais são elas? Primeira limitação. Portanto, vamos escrever aqui limitações do problema da extensão de Lipschitz. Na unicidade. E, portanto, na unicidade, reparem que temos o exemplo anterior a mostrar que não há unicidade para o problema. Está bem? Segundo problema, não há comparação. Não há comparação. E vamos voltar ao nosso exemplo e vamos agora considerar, portanto, vamos voltar a este nosso exemplo aqui, este exemplo, e vamos agora considerar uma função g definida na fronteira e definida assim, que a cada x faz corresponder g de x igual a 0, se x igual a menos 1, 1 meio se x igual a 0 e 1 se x igual a 1. Está bem? Portanto, reparem, se eu vier agora aqui, a minha função g é uma função que vale 0 e menos 1, está bem? Vale 0 e menos 1, vale 1 meio em 0 e vale 1 em 1, está bem? E é muito simples de ver que neste caso, de facto, o problema tem unicidade porque as extensões de McShane-Whitney coincidem e são dadas por esta função vermelha. Está bem? Aqui não há outras possibilidades de escolha. Reparem que a função G que aqui aparece, é tal que é evidente que o F é menor ou igual do que o G. Está bem? Porque reparem, aqui coincidem, aqui também, mas aqui é óbvio, o F é 0, o G é 1 meio. Portanto, o F é menor ou igual do que o G. Mas, no entanto, apesar disto acontecer, nem isto é verdade. Se eu considerar as extensões de McShane-Whitney, de F e G, reparem, nem isto é verdade, nem isto é verdade. Nenhuma é maior ou igual do que a outra. Está bem? Porque reparem, aqui obviamente, eu estou a falar da McShane-Whitney, desculpem, no caso superior. A inferior, realmente, satisfaz isso. Mas a superior não. Está bem? Porque, reparem, a McShane-Whitney superior não é menor, esta função não é menor ou igual do que esta, mas também não é maior ou igual. Quer dizer, há zonas em que esta está acima e há zonas em que está abaixo da outra. Está bem? Portanto, apesar do F ser menor ou igual do que o G, esta extensão de Lipschitz não é nem menor ou igual, nem maior ou igual do que a correspondente para o G. Ok? Portanto, não há também possibilidade de eu ter um resultado de comparação
de dizer, bom, se o f é menor ou igual do que o g na fronteira, então a extensão de Lipschitz é maior ou igual, ou é menor ou igual no interior. Isso não acontece, não é? Como se vê por este exemplo, podem falhar ambas as coisas. Portanto, não há comparação, e vimos aqui isso com este exemplo. Também não há estabilidade. O que é que isto quer dizer? Não há estabilidade. O que eu quero dizer com isto é o seguinte: se eu der um conjunto V contido no meu conjunto U, que pode ser o menos 3 quartos menos 1 quarto, está bem? Isto é um conjunto estritamente contido em U, está bem? Reparem, é o conjunto menos 3 quartos, este, menos 3 quartos menos 1 quarto, está bem? E reparem que a extensão de uma McShane-Whitney superior de f, se eu restringir à fronteira deste V, está bem? A extensão de uma McShane-Whitney, que é esta função aqui, a verde, só toma um valor na fronteira deste conjunto, que só tem 2 pontos, só toma o valor 1 quarto. Portanto, ela é constante igual a 1 quarto. Está bem? E, portanto, se uma função é constante, é óbvio que a sua extensão, qualquer extensão de Lipschitz, também é constante. E, portanto, acontece que a extensão de McShane-Whitney, da restrição da extensão de McShane-Whitney de f à fronteira de V, esta vai ser, se a função é constante, permanece constante igual a 1 quarto. Está bem? Portanto, vai ser esta. Está bem? Se eu considerar a restrição aqui, não é? A extensão de McShane-Whitney desta vai ser esta função. Está bem? Função constante. E, portanto, reparem que isto que está aqui é diferente, como é óbvio, da extensão de McShane-Whitney de f. Está bem? Neste intervalo, em V. Ou seja, este conceito não é estável, porque se eu aplicar repetidamente esta extensão, eu posso reduzir a constante Lipschitz. Está bem? E, portanto, não é verdade que se esta propriedade de manter a constante Lipschitz o mais pequena possível for válida no conjunto U, ela não é necessariamente válida em subconjuntos estritamente contidos em U. E isso era uma coisa que nós gostaríamos de ter, esta espécie de localidade, não é? De caráter local, de dizer, bom, se vale em U, então também vale em qualquer subconjunto U. E este exemplo mostra, trivialmente, que isso não é verdade. Está bem? E esta, digamos, esta falta de estabilidade também se traduz, como eu estava a dizer, numa não localidade. Portanto, esta propriedade não é local. Isto é, a constante Lipschitz da extensão de McShane-Whitney em V é igual a 1. Está bem? Portanto, a função é constante. Portanto, a constante Lipschitz... Perdão. Em V, que é aquele conjunto que está aqui, a constante Lipschitz da McShane-Whitney é 1, está bem? É, digamos, o declive destas retas, está bem? Em módulo, é sempre 1. E, na verdade, isto é diferente de 0, que é a constante Lipschitz da extensão de McShane-Whitney na fronteira de V. Está bem? Porque, obviamente, na fronteira a função é constante, a sua constante Lipschitz é 0 e, portanto, esta propriedade, como eu estava a dizer, que vale para o U, isto é, a constante Lipschitz na fronteira do U coincide com a constante Lipschitz em U, não é válida para um subconjunto. Está bem?
porque obviamente que não tem esta localidade como se vê por este exemplo. Portanto, bastou-nos este exemplo para ver que o problema tem um conjunto de limitações. De facto, nós conseguimos rapidamente, não é, nesta primeira aula, resolver o problema da extensão de Lipschitz, mas chegamos à conclusão, com um exemplo, que existe um conjunto de limitações neste conceito de extensão de Lipschitz, porque produz um problema para o qual, em geral, não há unicidade, não há resultados de comparação, não podem ser válidos, porque temos aqui contra-exemplos para isso. Não é um resultado estável, isto é, a aplicação repetida das extensões de McShane-Whitney pode fazer diminuir a constante de Lipschitz, e é um problema que não é local. Isto é, o facto de o resultado valer no nosso domínio inicial não significa que ele valha em subconjuntos estritamente contidos em U. E, portanto, chegados aqui, temos talvez que reformular o nosso problema inicial e introduzir um novo conceito e definir um novo problema da extensão de Lipschitz. Ou seja, o que é que nós, na verdade, vamos procurar agora? Não apenas, e isto é muito típico para quem estuda EDPs, isto é muito típico, que é encontrar uma noção de solução. Reparem, quando temos uma EDP, nós temos duas preocupações. Uma é, talvez a primeira, seja provar a existência, provar que as soluções existem. E normalmente o que é que fazemos para provar que as soluções existem? Tentamos olhar para o espaço onde procuramos as soluções e tentamos estendê-lo o mais possível, de maneira a conseguirmos encontrar uma solução. Certo? Agora, se estendemos demasiado, isto é, se a nossa noção de solução for demasiado fraca, então o que pode acontecer é que nós não vamos ter muitas soluções. Isso também não é bom. E, portanto, há um ponto de equilíbrio, que é o ponto em que nós estendemos suficientemente o espaço onde procuramos as soluções, de maneira a ter existência, mas não estendemos demasiado, de maneira a que percamos a unicidade. E aqui é uma coisa do mesmo tipo. Portanto, nós, neste problema de extensão de Lipschitz, o que é que vamos tentar fazer? Vamos tentar agora restringir um bocadinho mais a procura da extensão de Lipschitz. Isto é, vamos acrescentar qualquer coisa de maneira a identificar, de entre todas as possíveis extensões deste ponto de vista, aquela que é melhor do que as outras. Não é? Aquilo que eu indiquei aqui, que seria a melhor extensão, que seria esta função aqui. Não é? Dentre todas as extensões, esta é a melhor, porque localmente é a que varia menos. Reparem, em particular, esta última propriedade, para esta extensão de Lipschitz é válida. Está bem? Se eu considerar um V qualquer que é um subconjunto, então a constante Lipschitz na fronteira vai coincidir com a constante Lipschitz no fecho do conjunto. Está bem? E, portanto, é isso que vamos fazer e vamos introduzir a chamada noção de Absolutely Minimizing Lipschitz Extension. Portanto, a extensão, em português é um bocadinho difícil dizer Absolutely Minimizing Lipschitz, e eu vou usar a expressão em inglês. Aliás, vou usar uma abreviatura, vou chamar isto uma AMLE, tá bem? De Absolutely Minimizing Lipschitz. Se é qualquer coisa em português como absolutamente minimizante de Lipschitz, mas não soa muito bem. Está bem? Portanto, vamos conservar a nomenclatura em inglês, Absolutely Minimizing Lipschitz, e abreviar para AMLE. Está bem? Portanto, é agora o que vamos fazer a seguir, que é então definir esta noção. Definição. Então, porquê é que estamos a fazer isto? Mais uma vez, só para reforçar. Porque estamos à procura de uma melhor noção de extensão de Lipschitz. Está bem? Sim, a aula acaba dentro de 10 minutos no máximo, talvez um bocadinho menos. Portanto, uma função contínua. Não é? Isto agora é uma noção que se aplica a qualquer função contínua em U, é absolutely minimizing Lipschitz
ou seja, é uma AML em U, se a constante de Lipschitz de U em V for igual à constante de Lipschitz de U na fronteira de V para todo o V estritamente contido em U. Está bem? E escrevemos nesse caso U pertence a AML de U. Está bem? E reparem, o que é que estamos aqui a fazer? Estamos, digamos, a incorporar diretamente na definição esta noção de localidade. Não é? Estamos a impor que esta propriedade seja válida. Está bem? Sempre que eu tenho um subconjunto de U, a constante de Lipschitz em V coincide com a constante de Lipschitz na fronteira. Está bem? E eu vou agora definir um segundo problema da extensão de Lipschitz. Está bem? Que é este. Portanto, segundo problema, que é, dada uma função g Lipschitz na fronteira de U, encontre U contínua até à fronteira, tal que U seja uma extensão, ok? Portanto, U seja coincidente com G em, agora pus-me a escrever em inglês, por causa do absolute minimizing Lipschitz, em G de U, está bem? 2, U seja uma AML em U, está bem? E reparem, pode provar-se, prova-se, e isto é uma prova difícil, provavelmente não chegaremos a isto, mas acreditem em mim, prova-se que uma solução do segundo problema, se eu encontrar isto, satisfaz lip U em U barra é igual a lip de F em D de U. Está bem? Se U for limitado. Está bem? Isto é importante. Se U for limitado. Portanto, reparem, esta é, digamos, a boa definição. Ou seja, nós temos que procurar, dada uma função que é Lipschitz na fronteira, o problema da extensão de Lipschitz correto, aquele que não tem este conjunto de limitações, como iremos ver, é este. O que é que vamos procurar? Uma extensão, uma função que coincide com a função definida no bordo e que é uma AML, que é Absolutely Minimizing Lipschitz. E se o domínio for limitado, como estamos sempre a considerar aqui, então prova-se que, na verdade, se essa função for Absolutely Minimizing Lipschitz, então a sua constante de Lipschitz, no fecho, coincide com a constante de Lipschitz e, portanto, resolvemos também o problema inicial. Ou seja, a AML é, de todas as extensões que considerámos anteriormente, a melhor delas. Está bem? E melhor porquê? Porque nós vamos conseguir provar que esta AML é única e, portanto, fornece uma solução única para o problema. Obviamente satisfaz esta propriedade de localidade, porque ela está, digamos, embedded, está, digamos, incluída diretamente na própria definição, não é? E também satisfaz as outras propriedades de estabilidade, de comparação, etc. Está bem? Portanto, esta é a definição boa. E nós, por exemplo, no nosso exemplo, a função Absolutely Minimizing Lipschitz, que coincide com esta função aqui na fronteira, é esta, como eu disse. Está bem? E esta é uma extensão de Lipschitz única, porque é a única AML que coincide com a função no bordo. Está bem? E, portanto, aquilo que vamos fazer agora, a partir daqui, vai ser o quê? Provar que esta extensão de Lipschitz, que é a boa solução do problema da extensão de Lipschitz, satisfaz duas outras coisas que são equivalentes a isto, a ser AML.
satisfaz uma propriedade de comparação com cones, que é uma espécie de princípio de comparação, mas com estas soluções fundamentais que são os cones, e para além disso, estas funções vão ser soluções, num certo sentido, que vai ser o sentido da viscosidade, de uma certa equação com derivadas parciais, que é o infinito laplaciano. Está bem? Mas vamos com calma, vamos estudar mais algumas propriedades das âmalas a seguir e vamos, nas próximas aulas, provar que ser absolutely minimizing Lipschitz é a mesma coisa que satisfazer esta propriedade geométrica de comparação com cones. Está bem? Pronto, e hoje vamos ficar por aqui.